Olá, sou Olga NNV e este é o primeiro episódio de uma série sobre investigação teatral realizada pelo Grupo Obragem de Teatro. Como o teatro, acontecendo todos os dias. E o teatro sempre acontecerá, não? O teatro sempre acontecerá. Pois se tudo é teatro, pois se tudo é aparência e disfarce, que nos diga Sigismundo. A repetição espetacular é eficiente porque é renovada, porque tudo perde o interesse. Rápido. O teatro não está no teatro. O teatro está na nossa vida, na vida, na morte. Pois aqui, não estamos todos fantasiados, dialogando na encenação? O que há de errado? Comemos e nos divertimos, comemos e nos divertimos, comemos e nos divertimos, comemos e nos divertimos! C'est tout! Desde a fundação do Grupo Obragem em 2002, em Curitiba, a dramaturgia é um dos elementos que tem influenciado todo o desenvolvimento do trabalho criativo dos seus artistas. Friedrich Johann Franz Wurzel, fuzileiro, 2º Regimento, 2º Batalhão, 4ª Companhia, nascido a 20 de julho, dia da Anunciação de Maria. Eu tenho hoje a idade de 30 anos, 7 meses e 12 dias. A peça Wojciech, do alemão Georg Büchner, escrita em 1834, com tradução do professor Tércio Redondo, é uma obra-prima. Encenamos esse texto porque ele é uma das maiores influências dramatúrgicas do Grupo Obragem, devido às suas características. As cenas são curtas, a temática reflete a sociedade do seu tempo, é baseada numa história real, o texto ainda reflete os estados do corpo humano em situação extrema e ainda se posiciona politicamente, ou seja, ele tem uma voz crítica. Mas também estudamos muitos outros artistas, dramaturgos, escritores e poetas. Dramaturgia é um texto escrito e organizado com o objetivo de ser encenado. Ele apresenta ações e emoções que contam a história de uma ou mais pessoas. A palavra drama vem do grego e significa ação. Acontece que eu falo sobre que vive no meio de águas agitadas, é difícil. Tudo tem crueldade. A crueldade muda seu caminho. A crueldade, ela é uma aranha. Na nossa vida, quando ouvimos o relato da história de uma pessoa, nós nos aproximamos dela, nós entramos na vida dessa pessoa e muitas vezes nós nos colocamos em seu lugar, no espaço e no tempo da sua história. A dramaturgia faz isso, com palavras que apresentam relatos, situações, sentimentos, ou seja, histórias. A dramaturgia desperta naquele que assiste a uma peça de teatro empatia, que é a nossa capacidade humana de entender o outro, de nos identificarmos e de sentirmos compaixão. Gosto de fazer trabalho na lavoura. Ah, é? Gosto de trabalhar na lavoura. Sabe que Tirando da lavoura, eu sou jardineira. Gosto de ir para a roça, gosto de ir para a escola, Marisela, minhas professoras maravilhosas, meus amigos, tudinho, né? Ai, que vida boa, né? Vida boa. Eu gosto da vida boa. Não é? Né? Ver pessoas diferentes, coisas diferentes, para mim é a minha maior felicidade do mundo. A história do teatro é muito rica e a evolução e as transformações da dramaturgia também são. O ser humano é complexo e é difícil entender o grande volume de informações e emoções que nos atravessam a todo momento. Faltam palavras para decodificar os acontecimentos do corpo.
Como explicar em palavras, numa folha de papel, um gaguejo ou uma incapacidade de falar ou um rubor de vergonha? Como dar conta de refletir as repercussões dos fluxos de pensamento no mundo onde nada é exato, tudo é relativo? São essas as questões que permeiam o interesse dramatúrgico da obragem. Muito influenciada pela literatura, a dramaturgia que eu desenvolvo no Grupo Obragem busca uma aproximação entre a palavra e a fala, com movimentos que mostram um texto que não é dito, mas que está presente no todo de quem fala. O homem para, o homem escuta. O som inconfundível de um estômago vazio. O vazio a imitar The Hungry. Ai, mais um dia que atravesso o deserto. Ai, o preço da minha pança vazia. O eco do vazio do estômago. Um bom pedaço de carneiro e batata, s'il vous plaît, monsieur. Os labirintos da barriguinha de um cavalheiro errante, a fominha de um homenzinho pobre. Um frango, please. Uma camisa, please. Sexo gostoso, please, please. Eu sou José, sujeito de uma história em glória. Satisfação. Para evidenciar uma série de sons e revelar os textos invisíveis que estão na fala. A respiração, os gaguejos, a velocidade ou as pausas são organizadas como uma espécie de rubrica para o ator, que tem que descobrir os movimentos durante a leitura, como se ele estivesse lendo uma partitura de música. É uma dramaturgia que sugere espaços para a participação de quem se relaciona com o texto, escrito ou falado. A palavra se torna corpo, com forma e conteúdo, e como corpo possui movimento, com qualidades que podem ser desenhadas e dançadas pela voz. Aff, e o Zé doido parece carunchado. É sempre love, é amor. A rubrica nessa investigação é entendida a partir dos desenhos e da disposição das palavras ou das frases no papel. As informações invisíveis, que mostram emoções secretas, muitas vezes são descobertas com a vocalização do ator, que durante a leitura em voz alta se depara com uma modulação que aciona um mapa emocional no seu corpo. A mudança física na escrita propõe acontecimentos físicos na pessoa que lê ou escuta o texto. A fragmentação de palavras é outro recurso utilizado com o objetivo de revelar nuances emocionais, estados alterados e o descompasso nos tempos da emoção e da linguagem. Nem sempre os nossos tempos emocionais estão conectados com a nossa fala. Aprendemos como devemos pronunciar as palavras, mas existem determinadas situações que abalam a nossa compreensão das coisas e nesses momentos a linguagem pode se tornar precária, interrompida ou suspensa. A fragmentação das palavras pode ser um recurso para mostrar o movimento contínuo de um corpo, pode afirmar a integridade do corpo diante de uma situação ou de uma presença estilhaçada.
Me revistaram com as perguntas. Queriam saber se eu era da direita ou da esquerda, se eu era homossexual, se eu tinha uma religião, quanto eu ganhava. Eles queriam saber o que eu pensava sobre tudo aquilo. Vi que um deles tinha uma pistola pequena. Os diabos me queriam e era questão de um disparo. Mas o que eles tinham na cabeça? Eu sabia que eu já estava morto. Percebi minha morte ali. Respirando. Perto de mim. Bom, eles que tomassem as medidas que quisessem. Se eu pudesse saber sobre o meu destino. Olhei discretamente para a pessoa e vi que ela estava com medo de verdade. Muito medo. Vou indo. Podemos vencer gentis em algo? A temática na dramaturgia da Obragem mostra a evolução do grupo durante os seus quase 20 anos de atuação contínua. Os textos revelam um conteúdo alinhado com a forma com que seus artistas entendem o mundo. Os assuntos emergem da realidade. Minhas lágrimas são dignas. Choro o meu filho morto. Um ator no teatro, para expressar a dor, não pode abandonar a natureza humana. A natureza humana. Minha presença aqui está presente. Estou presente. Choro o meu filho morto. Minhas lágrimas são dignas. Choro o meu filho morto. Desempenho aqui meu papel. Choro o meu filho morto. Ainda posso chorar. Não sou estoica. Ainda posso chorar. Medo me dói a ideia, a história. Sofro uma emoção política. Sofro a tirania. Eles atiraram o meu filho. Eles machucaram o rosto dele. Arrancaram os pelos dele. Envenenaram, chorando. Pararam os pulmões dele. Pararam o coração. Pararam o coração. Degradaram, mataram o meu filho. Essa tumba não se fecha. Essa tumba não se fecha. Cada vez mais, temáticas sobre direitos humanos fazem parte dos textos do Grupo Obragem, porque nós acreditamos que a arte é capaz de mudar modos sedimentados de pensar e agir. Falamos em coro. As vozes aqui foram evocadas para que a memória seja uma aliada e outras vozes não se calem quando estiverem frente a frente com a força e os abusos daqueles que detêm o poder. Essas vozes indignadas emergem como corpos que se levantam. Estou aqui, homem de botas, para falar sobre a liberdade. Eu sinto muito, que a palavra liberdade começa com os sons da violência. São gritos de dor e revolta, sons de metais que apertam ossos, riscos de caneta que endossam crimes. A liberdade está presa num vale terrível. Dramaturgia é o primeiro episódio de uma série sobre os elementos de trabalho dos artistas do Grupo Obragem de Teatro. Durante a reclusão, devido à pandemia do coronavírus, apresentamos apenas essa versão digital, mas depois que tudo voltar à normalidade, este projeto, além da versão para a web, terá discussões presenciais com os artistas do grupo e com convidados. Espero que tenham gostado. Nos vemos no episódio 2. Até lá!